Provai e vede. História de hoje: desenvolvimento dos dons. Lucas é uma criança muito feliz. Ele gosta de brincar no parquinho, jogar bola com seu pai e, se deixar, fica o dia inteiro na piscina. Nascida em um lar adventista, a igreja sempre fez parte de sua vida. É ali que seu potencial para participar de atividades espirituais se destaca. Sempre atento às programações, ele é motivo de grande satisfação para seus pais. Lucas, porém, apresentava um problema. Tinha dificuldades na leitura e não conseguia acompanhar o ritmo da sua turma na escola. Mesmo assim, todos os dias, ele abria a Bíblia na esperança de ler as palavras. Um dia, ao participar do pequeno grupo em sua casa, algo surpreendente aconteceu com Lucas. Tem como eu ler um texto da Bíblia? Sim, Lucas. Está baseado aqui no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8 e versículo 5 a 6, que diz: Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ô Lucas, eu fiquei sem entender hoje no pequeno grupo. Você pediu para ler um texto bíblico da Bíblia, mas você não sabe ler. Como foi isso? Lucas disse para sua mãe que Jesus estava ajudando-o com a leitura e a compreensão dos versos bíblicos. A partir daí, a sua vida mudou progressivamente. Na escola, ele está colocado entre os alunos mais estudiosos. Os professores estão sempre atentos às suas perguntas e dedicam muita atenção a ele. E não faltam amigos para compartilhar os bons momentos da hora do recreio. Lucas sempre foi uma criança muito temente a Deus. Seu principal passatempo é ouvir músicas cristãs, cantar hinos de louvor e estudar as Sagradas Escrituras. Lucas é uma criança que não apenas lê a Bíblia, ele estuda as histórias, parábolas e profecias com dedicação. Produz seus próprios slides para ilustrar os pequenos sermões que ele mesmo cria. Por causa disso, ele tem sido chamado para pregar em muitas igrejas. Que é um assunto de muita alegria, é a maior esperança que nós temos, e que é um assunto que também é um assunto de muita atenção e de muita preparação. E é o assunto da volta de Jesus. E quem crê que ele vai voltar, diga amém. Amém. Antes, porém, de nós abrirmos a agenda não para de crescer. E isso só fortalece seu desejo de ser um evangelista num futuro muito próximo. Porque, meu querido amigo, a nossa vida tem que ter teoria e prática para nós mostrarmos que Jesus é o Redentor. Ele morreu, ressuscitou e ele vai voltar aqui para essa terra. Vem para os braços de Jesus. Nosso desejo é que todos os pais e os responsáveis estejam atentos à vida espiritual de seus filhos, criando as condições favoráveis para o envolvimento com os ministérios da igreja e o desenvolvimento dos dons espirituais. Quer ser feliz? Nossas crianças e juvenis de hoje serão os mensageiros da verdade num futuro desafiador. Provai e vede. Bom dia, minha filha. Bom dia, vozinho. O senhor dormiu bem? Vou ser sincero, Ana. Tive uma noite bem ruim. Estou sentindo dores em todo o corpo. O senhor não pretende ir à igreja desse jeito, né? E você? Já viu eu ficar em casa em pleno sábado? Vou à igreja sim. Mas, vô, sua saúde está frágil. É melhor o senhor ficar em casa e assistir o culto pela internet.
Quando estiver melhor, você vai. Ô filha, eu gosto muito de ir à igreja. Lá eu encontro os irmãos e posso louvar a Deus. Inclusive, hoje eu preciso devolver o dízimo e as ofertas que preparei para adorar a Deus. Realmente é importante ir à igreja, mas como o senhor não está se sentindo bem, pode acompanhar o culto pela internet. Quanto ao dízimo e às ofertas, sabia que é possível devolver pelo celular? Acho que ouvi alguém na igreja comentar, mas não sei o que se trata. Olha que prático! Seu celular é smartphone, certo? Ótimo! O senhor aprendeu rapidinho a mexer no WhatsApp, então o 7Me vai ser moleza. O senhor vai entrar na loja de aplicativos, digitar 7Me e baixar. Quando abrir, digite aquele e-mail que criei para o senhor. O mesmo que está cadastrado na secretaria da nossa igreja. Depois, o senhor vai receber um e-mail para ativar o cadastro. Depois de ativar, é só voltar no aplicativo, entrar com usuário e senha e escolher se o senhor quer ofertar, dizimar, atualizar os dados cadastrais, solicitar transferências entre igrejas, acompanhar a situação financeira da nossa igreja local ou conferir recibos extratos. É bem simples. Que jeito prático de adorar, filha! Depois dessa explicação, acho que vou ficar em casa para repousar e melhorar, pois em breve desejo estar na igreja. Vou acompanhar hoje o culto pela internet e farei a minha adoração por esse aplicativo. Obrigado, Ana! Vou começar a usar o 7Me agora mesmo. Isso aí, vozinho. Melhoras, viu? Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, dos pequenos é o reino dos céus. Deixai vir a mim os pequeninos. vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Hoje eu quero contar para vocês a história de uma família. O papai Pedro, a mamãe Ana e os filhos Tiago e Rebeca. O papai trabalhava o dia inteiro e a mamãe apenas no turno da tarde, na escola em que as crianças estudavam. Naquela família havia regras a serem obedecidas por todos, mas certa vez o papai resolveu reunir toda a família para uma conversa logo após o culto da noite. E as crianças pensaram: "Ih, lá vem bronca!" E o papai disse: Tenho percebido que vocês têm reclamado muito das regras aqui em casa. E de hoje em diante eu quero criar uma nova regra. A regra que cada um vai fazer somente aquilo que tem vontade. "O que vocês acham disso?" As crianças vibraram de alegria. Aê! E elas correram para brincar. Tiago foi brincar com seu videogame e Rebeca com suas bonecas.
Eles brincaram a noite toda e dormiram bem tarde. Ao amanhecer, as crianças, como de costume, foram até a cozinha para comerem o desjejum daquela manhã. E quando chegaram na cozinha, perceberam que o café da manhã não estava pronto. A mamãe havia deixado um recado: fui passear com a vovó. Vocês podem comer o que quiserem. Como as crianças haviam brincado a noite toda e dormido bem tarde, elas acordaram tarde também e foram fazer as suas tarefas. E com um tempo curto, as atividades não ficaram bem feitas. Chegou a hora do almoço e as crianças correram para a cozinha para comerem aquela comidinha gostosa da mamãe. Mas quando chegaram lá, perceberam que o almoço não estava pronto. Mamãe disse o seguinte para eles: bem, queridos, vocês poderão comer o que quiserem, pois eu não estou com vontade de fazer almoço. Pois, de acordo com uma nova regra, cada membro da família pode fazer o que quiser. E eu não estou com vontade de fazer almoço. E se arrumem rapidinho, pois eu não quero me atrasar para o trabalho. Tiago e Rebeca se aprontaram para irem à escola. E quando chegaram lá, levaram uma bronca da professora. As tarefas não estavam bem feitas. A professora precisou escrever um recado, uma advertência na agenda deles. E ao chegarem em casa, o papai explicou que ele sairia com a mamãe naquela noite, sozinhos, e que não levaria as crianças, pois eles estavam fazendo apenas aquilo que queriam. Quando os irmãos ficaram sozinhos em casa, eles começaram a pensar que aquela nova regra não era nada legal e decidiram desfazer aquele trato. Então, comeram alguma coisa, arrumaram a cozinha, colocaram os seus pertences no lugar, o lixo para fora e deixaram tudo organizado. Quando o papai e a mamãe chegaram em casa, Tiago e Rebeca conversaram com eles. Eles disseram: nós não queremos mais essa regra. Queremos que a nossa família volte a ser como antes, pois a família precisa ter união. Cada um deve fazer as suas tarefas, mesmo não tendo vontade. O papai e a mamãe os abraçaram e concordaram com eles. Como fiéis mordomos de Deus, devemos obedecer às suas regras, pois elas são melhores para a nossa vida. E lembrem-se sempre, as boas regras servem para nos proteger. Vamos ler juntos o nosso verso? Mateus 7:12. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Vamos orar? Bondoso Deus, nós te agradecemos por nossa família. Nos ajude a cooperarmos uns com os outros. Em nome de Jesus, amém.
te ajudar-te e forças a alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Este mundo eu sei, já não vai muito longe, o mal vai em breve findar. Minha fé em Deus, sim, está bem firmada. Jesus logo vai regressar. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Olá, feliz sábado para todos. É um prazer imenso estar novamente aqui no Distrito do Castelo, em Campinas, compartilhando a palavra de Deus com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Hoje, especialmente, estamos comemorando 25 anos do Ministério da Mulher, aqui na América do Sul. Quantas bênçãos recebidas, quantas vidas transformadas, quantas famílias abençoadas. Como é gratificante ver o que Deus tem feito nas mulheres e através delas. E que privilégio grande tenho eu de participar do início dessa história. Nessa manhã, eu convido vocês a abrir a palavra de Deus. No livro de Mateus, capítulo 14, nós vamos ler os versículos 14 a 19. É uma história muito bonita, muito interessante, que certamente todos vocês já conhecem, mas eu quero tirar algumas lições especiais para a família de Deus no dia de hoje. Então, Mateus 14, 14 a 19. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos, senão 5 pães e 2 peixes. Então ele lhe disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Ali estava uma grande multidão. As pessoas tinham vindo de todos os lugares para ouvir a Jesus. Alguns certamente tinham trazido os seus enfermos para serem curados. O tempo passara velozmente. Os discípulos, preocupados ao perceber que o sol já estava se pondo, chegam até Jesus e dizem: Senhor, por favor, Senhor, já é tarde. Esse povo deve estar com fome. Despede essa multidão, para que, indo pelas aldeias, eles comprem alguma coisa para comer antes que fechem os mercados. Alguns estão aqui e moram muito longe. Eles vão ter que fazer uma longa caminhada. Por favor, Senhor, despede logo eles, para não ficar tarde demais. Jesus calmamente responde: não precisamos mandá-los embora. Providenciem vocês mesmos algo para eles comerem. Imaginam o espanto dos discípulos? Como assim?
Talvez tenham se questionado entre si, como é que nós vamos alimentar essa multidão toda? Nem se nós tivéssemos bastante dinheiro, onde nós íamos comprar alimento para tanta gente? Sim, nós sabemos que eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E ali estavam eles, ouvindo Jesus o dia inteiro. De repente, um dos discípulos tem uma ideia. É assim que eu encaro essa história, viu? E ele disse, olha, quem sabe o pessoal trouxe lanche, vamos dar uma busca por aqui e então a gente vai dividir, eu acho que aí fica mais fácil. E agora começou um sussurro a passar de pessoa para pessoa, alguém trouxe lanche, alguém trouxe lanche? E a pergunta chegou a um rapazinho, que só nesse momento ele lembrou-se da insistência da mãe quando ele saíra de casa para que ele levasse uma cestinha com um pequeno lanche que ela preparara. Havia estado tão impressionado com o que vira e ouvira que esquecera completamente do seu lanche. Mas agora o seu estômago começa a reclamar da falta de alimento. Mas ao mesmo tempo seria um privilégio dar o seu lanche àquele homem tão especial e que falara tão bonito ao seu coração. Então ele levantou-se rapidamente, foi até um dos discípulos e ofereceu o seu pequeno lanche. Ufa, já é um começo, já é um bom começo, pensou o discípulo. Mas quando olhou para a cestinha e viu o que tinha dentro, ele pensou, oh não, são apenas 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso para essa multidão toda? O que é isso para toda essa gente? Eu não sei se ele falou isso ou não, mas se falou, certamente o rapazinho ficou constrangido. Talvez alguns que estavam ao redor deles até sorriram. Então o discípulo disse, olha, isso aqui não adianta nada. Devolveu talvez a cestinha para o rapazinho e ele sentou-se. E os discípulos voltaram até Jesus e disseram, Senhor, lamentamos muito, nós demos uma busca geral, procuramos por aí, não conseguimos nada. A única coisa que nós conseguimos é 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Mas o que é isso, Senhor? Para toda essa multidão? Não tem condições, então é melhor despachar logo esse pessoal. Jesus, com toda a paciência que ele era peculiar, responde, tragam o garoto, tragam o lanchinho. E eles foram então buscar o menininho. E ele veio meio envergonhado, tímido, trazendo a sua cestinha e entrega a Jesus. Jesus olha para ele bondosamente e diz, você está dando tudo o que você tem. E é só disto que eu preciso. Que coisa maravilhosa, hein? Que coisa maravilhosa é saber que Jesus não pede o que você não pode dar. Que coisa maravilhosa é saber que Ele só precisa do que você tem e nada mais para operar maravilhas. E ali estava aquele garotinho, esperando o que ia acontecer com o seu lanche. Será que Jesus ia comer o seu lanche? Será que Jesus ia compartilhar com ele? Mas Jesus ergue os olhos ao céu, abençoa aquele lanche e começa a partir e entregar para os discípulos que entregam à multidão. E como vocês conhecem bem a história, todos foram alimentados e ainda sobrou. Pode imaginar a alegria daquele garoto presenciando este milagre? E como ele voltou ansioso para casa para contar as novidades. Vocês já imaginaram se ele tivesse recusado entregar o seu lanche? Certamente Jesus teria alimentado aquela multidão de uma outra maneira. Mas ele, o garoto, teria perdido a grande oportunidade da sua vida. Queridos, nenhuma tarefa é demasiado grande para não se resolver com a ajuda de Deus. Por outro lado, nada é demasiado pequeno para não ser usado por Ele. Um pequeno lanche de um garotinho alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O que Jesus precisa é aquilo que você tem. O que é que você tem em suas mãos? Que dom, que talento Deus concedeu a você? O que você tem em suas mãos? Moisés tinha um simples cajado de pastor, com o qual ele cuidava das suas ovelhas. No entanto, aquele cajado tornou-se um instrumento para tirar uma nação de um país hostil. O que você tem em suas mãos? Dorcas tinha apenas agulha e linha, mas foi usada por Deus para abençoar muitas famílias necessitadas. E nós sabemos muito bem da história de Dorcas. Quando ela faleceu, quantas pessoas chorando e pedindo a Pedro que viesse para ressuscitar Dorcas.
Tem um texto no livro Beneficência Social, que eu gosto muito, está na página 66, e diz assim: em Jope, que era perto de Lida, vivia uma mulher chamada Dorcas, cujas boas ações a tornaram grandemente amada. Era uma digna discípula de Jesus e sua vida estava repleta de atos de bondade. Sabia quem carecia de roupa confortável e quem necessitava de simpatia. E liberalmente ministrava aos pobres e tristes. Seus hábeis dedos eram mais ativos do que a sua língua. Ah, como isso me toca! Quantas vezes a nossa língua é mais ágil, fala, fere, machuca, muito mais do que as nossas mãos podem ou querem ajudar as pessoas, não é verdade? Às vezes você pensa, não, eu não posso fazer nada, eu não sei pregar, eu não sei dar estudo bíblico, eu não sei fazer nada. Dorcas tinha agulha e linha, Moisés tinha um cajado. E aquele menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. Deus não pede o que você não pode dar. Agora, aquilo que você pode dar, aquilo que você tem, ofereça para o Senhor, deixe Ele usar o seu talento. Mesmo que seu talento pareça uma coisa pequena e insignificante, entregue a Jesus e você vai se surpreender com o modo como Ele vai usar você. Sem dúvida nenhuma, estamos vivendo um tempo de crise. Todos nós sabemos que o mundo está alterado, não é verdade? Estamos em confinamento social, não podemos sair, pelo menos a maioria de nós não deve ou não pode sair, enfim. Isso coloca ansiedade em nosso coração, isso nos deixa mais temerosos com relação ao futuro. Mas se nós colocarmos a nossa vida, a nossa mente, a nossa ansiedade nas mãos, nos braços do Pai Eterno, com certeza Ele vai usar aquilo que você tem, por insignificante que seja, Ele vai usar para apressar a vinda de Jesus. Eu lembro quando os meus meninos eram criança e eu dizia ao Senhor, volta logo, antes que os meus meninos cresçam. Jesus ainda não voltou. Os meus meninos cresceram, casaram e agora eu tenho 5 netinhos. E agora eu peço, Senhor, volta logo. E agora mais do que nunca, vem depressa, Senhor. Ora, vem, Senhor Jesus, antes que os meus netinhos fiquem moços, antes que eles cresçam, antes que eles precisem conviver com um mundo tão cruel, tão cheio de violência, tão cheio de tristeza, de mágoa, de dor, de epidemias, enfim. Eu não sei qual é o plano de Deus para o mundo. Eu sei que Ele vai voltar e eu sei que isso está muito próximo. Cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança deve entregar o seu talento ou os seus talentos nas mãos de Deus. E só assim você vai entender que não é pela sua força que o trabalho será realizado, mas é pelo poder do Espírito Santo. Até começar o Ministério da Mulher aqui no Brasil, eu era muito tímida. Eu olhava para mim mesma e eu pensava, não tenho nenhum talento, não há nada que eu possa fazer para a obra de Deus. Apesar de ser uma esposa de pastor, eu não via nada em mim que pudesse ser útil à obra de Deus. Quando chegou o Ministério da Mulher, eu entendi que há um espaço para todas as pessoas, para aquelas que costuram, para aquelas que falam, para aquelas que oram, para aquelas que cantam, para todas as pessoas. Então, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, eu não sei que talento Deus deu a você. A mim não deu nenhum. Ninguém foi deixado sem pelo menos um talento. Então, acredite, Deus tem um talento, pelo menos um. Mas sabe o que acontece? À medida que você coloca esse talento nas mãos de Deus, Ele multiplica e você se surpreende com o que Deus faz na sua vida. Quando eu entendi que Deus não pede o que você não pode dar e que Ele não espera pessoas qualificadas para fazer o trabalho, porque Ele qualifica aqueles que chama, a minha vida começou a mudar. Eu sempre achei muito bonito ouvir histórias de missionários que deixaram seu país e vão levar a mensagem do Evangelho a toda tribo, língua, nação. Mas isso não era para mim. Eu não tinha nenhum dom, eu não podia fazer nada, não tinha nada que eu pudesse fazer na obra de Deus. Hoje eu quero dizer a você, pai e mãe, você que está me ouvindo nesse momento, que o maior campo missionário onde você pode trabalhar é a sua família. Eu louvo a Deus porque eu entendi isso. O maior campo, eu não preciso ir para um outro país para ser uma missionária. Eu posso e devo ser uma missionária dentro do meu lar, educando os meus filhos para Jesus, sendo amável nos meus relacionamentos com as pessoas, principalmente com o marido, o esposo com a esposa,
para que esse lar possa ser uma representação do lar eterno aqui na terra. Queridos, há um texto no livro Lar Adventista, na página 35, que diz o seguinte: a nossa obra para Cristo deve começar no lar. Não existe campo missionário mais importante do que esse. Olha que coisa maravilhosa. Não existe campo missionário mais importante do que o seu lar. Mas não é só isso. O testemunho do lar, aquele testemunho de como você está vivendo com seu marido, com seus filhos, esse é um grande trabalho missionário para influenciar também os vizinhos, a comunidade e a sua própria igreja. Quando a religião, diz Fundamentos do Lar Cristão, quando a religião se manifesta no lar, a sua influência é sentida na igreja e na vizinhança. No seu trabalho, página 23, Fundamento do Lar Cristão, página 23. No seu trabalho, na sua escola, aonde você estiver, na sua casa, com a sua vizinhança, Deus quer usar você para atrair outros para Jesus. Apenas coloque o seu dom nas mãos de Deus e veja Ele multiplicar a sua utilidade. Hoje, eu sou um testemunho vivo do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. De uma mulher tímida, eu me transformei numa pessoa até bastante extrovertida. Nunca, nem nos meus mais ousados sonhos, eu pensei em ser uma pregadora, em ser uma palestrante, em ser uma escritora, enfim. O que eu aprendi é que quando Deus chama, Deus capacita. Eu não sei para que Deus está chamando você. Talvez você já esteja envolvido no trabalho de Deus. Talvez você, marido, seja um ancião, seja um diácono. Você, mulher, seja líder do Ministério da Mulher ou uma diaconisa, enfim. Mas é possível que eu esteja falando nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, a hora que você estiver me ouvindo, esteja falando para alguém que ainda não descobriu qual é o talento que possui, que ainda não entendeu que Deus lhe deu um dom especial para ser usado para atrair pessoas aos pés de Jesus. Então eu queria dizer a você, coloque-se nas mãos do Pai. Não olhe para você mesma, olhe para o que Ele pode fazer através de você. É claro que você vai se surpreender, mas a sua vida será uma bênção e você vai abençoar outras vidas. E o mais lindo de ver é Deus abençoando a sua própria família através de você. Eu não sabia o quanto o meu amor por Deus e pelo Ministério da Mulher tinha afetado os meus filhos. Até ler a reportagem na Revista Adventista, escrita por um deles, ainda no 3º ano de teologia, alguns anos atrás. Eu quero compartilhar com vocês esse testemunho, somente para que vocês possam entender que quando você se coloca nas mãos de Deus, toda a sua família é influenciada, toda a sua família é beneficiada. Vamos ouvir esse testemunho. A influência do Ministério da Mulher em minha vida. Foi em meados de 1991 que pela primeira vez ouvi minha mãe comentar sobre um novo ministério que queriam implantar, o Ministério da Mulher. A princípio não entendi ao certo o que seria aquilo. A mulher sempre teve a sua missão na obra. Na verdade, o Ministério da Mulher veio para fazer com que mais mulheres se empenhassem na obra de Deus e que o trabalho delas fosse oficialmente reconhecido. Eu recebi uma profunda influência desse abençoado ministério, mas devo dizer que a mais atingida da minha família foi a minha mãe, pois uma mudança se operou de tal maneira na sua vida que ela passou de uma recatada e tímida mulher a uma exímia pregadora e participante ativa no Ministério da Mulher. Isso provocou grandes mudanças em nossa vida familiar. Mas como fomos beneficiados nesse período? O fato de saber que minha mãe estava ligada a uma obra de converter pessoas me fez tomar decisões similares às que ela tomou, de servir a Deus e dedicar toda a minha vida para a sua causa. Hoje eu estou me preparando para me tornar um pastor. Graças à influência de minha mãe, consagrada de corpo e alma a esse ministério, hoje eu sei que as mulheres são igualmente capazes de exercer um serviço para Deus como qualquer homem o seria. Sei também que incentivando as mulheres a trabalhar juntamente com os homens, podemos apressar a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Use o dom que Deus lhe deu para levar outras pessoas a Cristo. Você verá que os benefícios não serão restritos às pessoas que você abordar, mas também você e sua família serão ricamente abençoados. Que Deus abençoe este ministério para que muitos que não conhecem a Cristo possam conhecê-lo através desse trabalho. E que muitas mulheres possam transformar a si mesmas e a sua família como a minha família foi transformada através das bênçãos que advêm de viver e trabalhar para Cristo. Não é maravilhoso o que Deus pode fazer?
Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor pela sua vida. Louvado seja o Senhor pelos seus talentos, mulher. Pelos seus talentos, marido. Pelos seus talentos, jovem. Coloque-se nas mãos de Deus e deixe Ele usar você para abençoar muitas vidas. Feche os seus olhos e vamos orar. Obrigada, Senhor, porque Tu nos escolheste para levar o Evangelho a toda tribo, nação, língua e povo. Mas, Senhor, nós queremos começar com o campo missionário mais importante, que é a nossa família. Por favor, Senhor, capacita cada um de nós para fazer o trabalho que Tu nos confiastes. Obrigada pelos 25 anos de Ministério da Mulher. Que esse ministério possa continuar abençoando a muitas pessoas e a muitos lares. Faz do nosso lar um pedacinho do céu aqui na terra, em nome de Jesus. Amém. Entrego a minha vida, Senhor, aos Teus pés e venho pedir humildemente por meus irmãos. Saúde, planos, bens eu consagro a Ti. Que eu ore como Cristo orou, receba os Teus dons pela fé e perceba que isto é um milagre. É um milagre, Senhor. Me ajuda a crer e ver os Teus milagres. É um milagre, é um milagre de amor. Eu quero receber Teus milagres, Senhor. Derrama Teu Espírito sobre a nação, que com o coração quebrantado Te busque em oração. Há muito que fazer e viver pela fé. Que o sobrenatural aconteça. Vejamos Tua glória e poder nesta geração. É um milagre.